Então vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos agora ao nosso segundo tópico. Vamos agora fazer a exposição dos versículos 5 até o versículo 9 de Mateus capítulo 25. Esse tópico, ele tem como título: A demora do noivo revela quem está realmente preparado. O noivo demorou, e aí, com essa demora do noivo, a demora do noivo, ele se viu não somente para as virgens prudentes, como também para as insensatas. A demora foi para ambas, né? E aí o que o texto vai nos mostrar é quem estava preparado e as virgens que estavam preparadas e as que não estavam preparadas, e aí as consequências. Nós vamos então dar seguimento, e também aqui eu quero fazer 3 aplicações após a conclusão da exposição. No versículo 5, vou fazer a leitura aqui do verso 5, Mateus capítulo 25, verso 5. Nós vamos ver então que acontece algo. O noivo, ele demora, né? E com essa demora, todas as virgens, né, as 10 vão adormecer. Não somente as insensatas, mas também as prudentes, elas vão adormecer. Vamos fazer a leitura e em seguida vamos trazer algumas observações. O texto diz assim: E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram, né? O noivo, então, nós vemos que ele demorou, né, mais do que elas esperavam. E aí o que acontece? O texto diz que elas cochilam, né? Então veio o cochilo, né? O sono, então, aqui não é o que vai diferenciar elas no texto, porque o texto diz que ambas cochilaram e também dormiram todas. Então não é o diferencial aqui na preparação não está no fato, então, de todas as 10 virgens terem, então, adormecido. Só que o que acontece? Elas estão lá dormindo, né, tirando aquele cochilo gostoso, né? E aí o que acontece? A cena, ela passa, então, daquele momento ali onde elas estavam relaxando, né, adormecidas, a um anúncio. O anúncio vai fazer o quê? No verso 6, o anúncio vai anunciar, então, a chegada do noivo, e de forma inesperada, né? Elas não esperavam, até mesmo porque estavam dormindo. Elas seguiram o cortejo para esse encontro, no entanto, adormeceram e acontece então um anúncio inesperado. Vamos fazer a leitura do verso 6 e aí também a exposição. O texto diz assim: À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saia ao encontro dele, né? Então, à meia-noite, né? Um momento ali inesperado. Daí o motivo também no texto delas terem adormecido, porque já era, então, meia-noite, né? E aí o texto diz que se ouviu o anúncio, né? E o anúncio ali, ele acontece de forma... o anúncio acontece de forma repentina, né? E a conclusão é que o noivo, finalmente, né? Ele chega, né? O noivo chegou, foi o anúncio, né? O noivo finalmente chega. E aí o texto conclui, o versículo 6 conclui da seguinte forma: sai ao encontro dele. Então, o anúncio, então, da chegada do noivo vai exigir das 10 virgens, né, uma resposta imediata. Elas precisavam, então, responder ao anúncio da chegada do noivo de forma, então, imediata. Aí nós vamos para o verso 7, onde nós vamos, então, ver a ação de cada uma delas, né? A ação parte ali do momento onde elas adormeceram, houve o anúncio da chegada, então, do noivo, e todas, então, se levantam e preparam ali as suas lâmpadas, né? As suas lâmpadas para esse encontro, né? Vamos ler o verso 7, diz assim: Então, todas as virgens
se levantaram, então a ação de todas, né? Todas agiram da mesma maneira, e prepararam as suas lâmpadas, né? Verso 7. Então a chegada, como nós vimos, do noivo despertou todas as 10 virgens, as insensatas e as prudentes, né? E elas ali precisaram então preparar as lâmpadas, né, para a chegada do noivo. Aí vem o versículo 8. Acontece algo, né? Ali, na preparação, algo ali vai sair fora do controle, né? Porque o texto diz assim, nós vamos observar aqui, o que acontece? As insensatas, então, elas observam, né, tarde demais, como nós vamos ver no texto, que faltava algo, né? Que o texto diz, prepararam as suas lâmpadas, só que faltava algo às insensatas. E é o que nós vamos ver então no verso 8, que seria a falta do azeite. O versículo 8 diz assim: E as insensatas disseram às prudentes, né, ao perceberem, né, na preparação que não tinham: Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando, né? As lâmpadas delas. Então as insensatas aqui, elas percebem que não possuíam o necessário para receber o noivo, né? O azeite ali para suas lamparinas, né? E aí elas conclamam ali que houvesse uma repartição das prudentes com elas, né? Do seu azeite, né? As insensatas então tentam ali resolver no último momento ali, né? Que houvesse que fossem compartilhado então para que elas também conseguissem manter as lâmpadas acesas, né? Porque as lâmpadas, no caso, como o texto diz, estavam se apagando, né? A falta, então, a preparação aqui, o que vai diferenciar, né, com relação à chegada do noivo, essa preparação, é a falta, então, do recurso necessário para que mantesse a lâmpada acesa, e nós sabemos que esse recurso, então, seria o azeite. Aí nós chegamos ao verso 9, né? Mas, antes aqui, é bom fazer uma observação. E aí a observação vai ser o contraste entre elas, né? Como eu já disse, o que vai diferenciar é que as prudentes tinham o azeite necessário para manter as lâmpadas acesas. Mas se você for ver o contraste, né, entre a aparência e a realidade, né? Ambas tinham lâmpadas, tanto as prudentes quanto as insensatas. Ambas esperavam o noivo, tanto as prudentes quanto as insensatas. Ambas estavam no mesmo grupo, todo mundo dormiu ao mesmo tempo, né? Mas não estavam devidamente preparadas, né? Então o problema das insensatas acabou sendo descoberto quando o noivo chegou, né? E aí o problema ele acabou sendo descoberto num momento ali onde nós vimos a chegada do noivo, né, onde se tornou iminente, né, essa chegada ali, o anúncio da chegada então do noivo. Então o problema delas, né, se nós fôssemos observar, foi descoberto quando a chegada do noivo se tornou iminente e não antes, né, antes mesmo, até mesmo delas adormecerem, elas não perceberam que faltaria então o azeite para manter as lâmpadas acesas. E aí nós chegamos até o verso 9, né, onde essa preparação, o verso 9 vai nos deixar claro que essa preparação ela não pode ser compartilhada. Cada um deveria ter a sua preparação, tanto com relação às lâmpadas quanto o azeite necessário para deixar as lâmpadas acesas. E nós chegamos ao verso 9, o texto diz assim: Mas as prudentes responderam: Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós, né? Então, o texto já começa dizendo assim: Mas as prudentes responderam: Não. O azeite, então, aqui, o azeite necessário para a chegada do noivo, ela não poderia, então, ser transferido, né? Das prudentes para as insensatas, né? E aí o texto diz assim:
talvez não haja o suficiente para nós e para vós, né? Se houvesse então a divisão do azeite, poderia então deixar não somente as insensatas 5 despreparadas, como também as prudentes, porque acabaria o azeite para todas elas, né? E aí vem o conselho, né? Ide, porém, aos que vendem o azeite, né? A urgência ali, que nós vemos a urgência de uma preparação tardia. Corram, vão logo para comprar o azeite, né? E aí o texto finaliza e comprai para vós, né? Então, aqui nós vemos que cada uma das 10 virgens deveriam, então, ou precisariam providenciar, né, o próprio azeite e não pegar o azeite da outra para que faltasse a todas, né, a ambas, tanto as que tinham se preparado para esse momento quanto as que não se prepararam para esse momento, no caso as insensatas. Então nós vimos que a demora do noivo fez com que cochilassem, né, e aí houve a constatação de que tinha algo errado. O que era que estava errado? O que estava errado era que as insensatas não tinham um azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas. No entanto, o noivo já havia sido anunciado que chegaria. Nós sabemos que estamos tratando aqui de um tema da escatologia, em especial a volta de Cristo. Então, o que nós podemos extrair, então, dos versículos 5 ao versículo 9, do versículo 5 ao versículo 9, para nossas vidas, né? Que lições nós podemos, então, extrair? A primeira lição aqui é que a aparência de preparação, você vê que todas elas tinham lâmpadas, né? E azeite até certo ponto, mas o azeite das insensatas não foi suficiente, não. Então, a aparência de preparação para a vinda de Cristo não garante uma verdadeira prontidão, o que eu tratei já no tópico passado, né? Parecer não é ser. No livro de Tiago, contribuindo com essa nossa primeira aplicação, a aparência de preparação não garante uma verdadeira prontidão. No livro de Tiago, mais precisamente no capítulo 1 e o versículo 22, no texto você vai ver que Tiago afirma que a verdadeira fé, ela se manifesta na prática, né? E essa prática, a prática da palavra, né? O texto diz assim, Tiago diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Um dos pontos com relação à preparação à volta de Cristo, né, é que muitos, né, não são praticantes da palavra de Deus. Muitos são cristãos nominais, né, vão à igreja, participam dos cultos, fazem visitas, evangelizam, têm uma aparência de cristão, mas a vida prática diferencia totalmente, né? Quando nós vemos o interior, a prática da palavra, vivenciar aquilo que fala, vivenciar aquilo que diz, que vive na prática, né? Acaba sendo exterior. Jesus confrontou algumas vezes os fariseus, saduceus, todo o bloco religioso que compunham a religiosidade judaica ali da época de Jesus, porque aparentavam ser, né, mas não eram. Então, Tiago aqui nos adverte, né, que a verdadeira fé, ela é manifestada quando você pratica a palavra. Não diz que pratica, mas pratica a palavra. Então, seres praticantes da palavra. O apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, algumas pessoas elas afirmam conhecer Deus, mas elas afirmam, olha, eu sou cristão, eu sou diácono, eu sou dirigente de conjunto, eu sou isso, eu sou aquilo. No entanto, a prática dessa pessoa nega essa profissão de fé.
ela diz ser uma coisa, mas quando você vai ver na prática é outra totalmente diferente. Então, o apóstolo Paulo, ele observa isso e ele, em Tito, no capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. Então vejam, afirmam que conhecem, né? Se declaram, no entanto, a sua prática nega esse conhecimento de Deus, né? E aí o apóstolo Paulo diz: são detestáveis, né? Desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Então a aparência de preparação, ela não garante uma verdadeira prontidão. O que vai garantir? Uma vida prática, não somente uma vida de aparência. Uma segunda aplicação que nós podemos extrair aqui é que com a chegada de Cristo, né, nós conheceremos, será revelada, né, será revelado para cada um a condição de cada pessoa. Jesus voltou, então será revelado qual que é a condição existencial de cada cristão. Se você for para um texto do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, mais precisamente o versículo 5, você vai ver que nesse texto o apóstolo Paulo afirma que Cristo, ele revelará, né, o que está no coração. Cristo vai revelar o que está no seu interior, o que realmente, quem realmente é você, né? Lá no texto de 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus, né? Então, a condição de cada pessoa, ela será revelada, né? Será revelada, né? E nós saberemos quem é quem, né? E ainda o apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, mais precisamente no capítulo 5, verso 10, né? Ele vai apresentar a seguinte verdade, contribuindo com o texto anterior, onde todos compareceremos então diante de Cristo e compareceremos diante de Cristo, do tribunal de Cristo, para prestar contas, né? O verso 10 diz assim: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, veja, todos, né? Para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal, né? Então, o que nós praticamos como cristão vai nos trazer, né? Receberemos a retribuição da forma, então, como nós agimos, né? Se nós praticamos o bem ou se nós praticamos o mal, né? E aí isso, o texto diz, né? Por meio do corpo, porque após a morte, segundo o texto lá de Hebreus, o que resta, então, é o juízo. Então, primeira aplicação: a aparência de preparação não garante uma verdadeira prontidão, parecer não é ser. A chegada de Cristo vai revelar a condição de cada pessoa, a minha condição, a sua condição, né? E o que nós fizemos, e como vivemos, né? E como vivenciamos a fé. E a terceira e última aplicação aqui é que a preparação espiritual, né, ela é pessoal. Você viu que elas queriam que as virgens prudentes compartilhassem o azeite, né? Mas a preparação espiritual, ela é algo pessoal, né? Logo, ela não pode ser transferida. Cada um vai ter que se preparar de forma individual. Contribuindo com isso, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 12, ele vai nos advertir que cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Não é o pai que vai dar conta do filho, o filho que vai dar conta do pai, do tio, não. Da esposa, dos filhos, não. Cada um vai dar conta de si, né? Ele vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 12, versículo 14. Assim, cada um
de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. E o apóstolo Paulo ainda aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 4 e 5, ele vai nos ensinar que cada um deve assumir sua própria responsabilidade. Eu tenho que ter minha responsabilidade individual, daí a aplicação, a preparação espiritual, ela é uma preparação pessoal e ela não pode ser, então, transferida. Então, cada um deve assumir sua própria responsabilidade. O versículo 4 diz assim: mas cada um avalie seu próprio procedimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo, né? Então, cada um, né, vai ter que assumir sua própria responsabilidade como cristão e diante de Deus, né? Então, cabe a nós, né, a vigilância, né? Cabe a nós a vigilância, e esse texto de Mateus capítulo 25, ele nos alerta a isso, a não negligenciarmos, né, a nossa preparação, né? E nós vamos ver no final, no próximo tópico, que é o tópico 3, né? A chegada do noivo, então, encerra a oportunidade de preparação. O noivo chegou, né? Anunciou que o noivo estava chegando, agora o noivo chegou, versículo 10 ao versículo 12, e aí acabou, não tem mais a oportunidade de adentrar a glória e participar das bodas do Cordeiro, vai ser encerrada, vai cessar, acabou, não há mais oportunidade. O que resta, então, é somente o juízo, né? Não há mais chance de se preparar, porque Cristo, então, o noivo, ele já chegou. Então é isso, vamos finalizar então o nosso segundo tópico, e o próximo tópico, terceiro tópico do nosso estudo, a chegada do noivo, encerra a oportunidade de preparação, versículo 10 ao 12. Dá o play aí, vamos então para o nosso terceiro tópico.